Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 41º Encontro, questão 7, da infinidade de Deus. Segundo artigo, onde a hipótese é: se além de Deus existe algum ser infinito por essência. Santo Tomás vai responder esta hipótese em 3 teses. Após seu argumento, nas 3 teses, ele apresenta a antítese. Depois responde em sua síntese, respondendo às 3 teses iniciais. Ele vai dizer que não existe outro ser, senão Deus que seja infinito por essência. A tese que diz, parece, hipótese, que além de Deus existem seres que podem ser infinitos por essência, ele afirma, na primeira, sustentando a hipótese inicial, ele diz: a virtude de um ser, isto é, a virtude, a força de uma coisa, é proporcional à sua essência. Se a essência de Deus é infinita, necessariamente implica infinita ser também sua virtude. A virtude aqui se refere ao poder de Deus, visto que pode produzir efeito infinito, desde que a quantidade da virtude, do poder, se conhece pelo seu efeito. A segunda tese afirma: aquele que tem virtude infinita tem também essência infinita. Ora, o intelecto criado, que faz parte das criaturas, aprendendo o universal, é capaz de abranger, isto é, de se entender ao infinito, dos singulares, uma infinidade de singulares. Logo, toda substância intelectual, porque pode abranger o infinito, então todo ser, substância intelectual criada é infinita. A terceira tese ele afirma: a matéria primeira se distingue de Deus, porque ela é criada. Deus é originante, a criação é originada, como já se demonstrou. Ora, a matéria primeira, a primeira matéria, é infinita. Logo, algum outro ser distinto de Deus pode ser infinito. Na antítese, vem afirmado então por São Tomás de Aquino: o infinito não pode proceder de um princípio. O infinito não pode proceder de nenhum princípio, porque senão ele tem início, como diz Aristóteles no 3º livro da Física, na lição 6ª. Ora, fora de Deus, todo ser tem nele o primeiro princípio, porque procede dele. Logo, além de Deus, nenhum ser é infinito. Essa é a antítese. Agora ele vem fazer a sua síntese. Deus é princípio de tudo. Ele não é principiado por ninguém, não tem princípio feito por ninguém, mas ele é princípio de todas as coisas criadas. E os seus seres dele procede, é uma procedência que pertence às criaturas, não a Deus. Todo ser tem de Deus seu princípio. Sendo assim, nenhum ser é infinito, porque tiver início, mas somente Deus. Nenhuma criatura, por essência, não pode ser infinita.
Só o ser de Deus é infinito por essência. Na síntese, afirma então Santo Tomás: Deus tem o infinito absoluto. Além de Deus, pode existir o infinito relativo, mas não absoluto. Absoluto é só Deus. Isto é, aquilo que não é Deus pode ser infinito em certo aspecto, mas não pode ser absolutamente infinito. O infinito relativo pode existir, mas não pode existir o infinito absoluto, que é só Deus. Ao nos referir ao infinito próprio da matéria, que é o infinito relativo, é claro que todo ser que existe atualmente tem certa forma, formada de matéria e forma. E, portanto, a sua matéria há de ser desta forma determinada. Mas visto que, como a matéria sujeita a uma forma substancial é potencial, tudo aquilo que é potencial é criatura, em relação a muitas formas acidentais, o finito absoluto pode ser relativamente infinito. Exemplo: um pedaço de madeira finito pela forma, quadrada, retangular, é contudo relativamente infinito, por ser ele suscetível potencialmente, pode vir a ser, de infinitas figuras, de possibilidades. Se, porém, tratamos do infinito formal, é claro que os sujeitos que têm a forma unida à matéria são absolutamente finitos, de um modo infinitos. Se trata de seres humanos. Sujeitos, forma, matéria são finitos, não podem ser infinitos. O infinito próprio da matéria está claro numa forma. Existe numa forma, como ser atualmente existente. Assim, a matéria é determinada pela forma. A matéria é submetida a uma forma substancial, em potência. Pode, vir a ser, em relação a muitas formas acidentais. Assim, o infinito pode, pertencia a um ser relativamente, mas não absolutamente infinito. É infinito relativamente, não absolutamente. Os sujeitos que têm forma unida à matéria são absolutamente finitos, não podem assim ser infinitos. Daí, se existem formas criadas não sujeitas à matéria, hipoteticamente, mas formas por si subsistentes, exemplo, os anjos, que são de certa forma infinitos. Porque não são os anjos determinados nem contraídos pela matéria. São seres imateriais. Os anjos não têm corpo, são incorpóreos. Não possuem matéria nenhuma. Mas com a forma criada, os anjos foram criados, os anjos são criaturas subsistentes, os anjos possuem seu ser angélico, e este ser não é por essência, visto que esta essência é recebida do Criador, que é Deus, é o outro, e assim contraído por determinada natureza que é criada. E conclui-se, o ser dos anjos não pode ser absolutamente infinito. A partir daí, Santo Tomás responde às 3 primeiras teses iniciais, que partiram da hipótese inicial. A compreensão daquilo que foi criado é contrária, se opõe que ela tenha sua essência idêntica à existência. Visto que o ser
por si subsistente, não é um ser criado, visto que uma coisa feita, criada, não pode ser absolutamente infinita. Deus tem poder infinito. Não faz com que algo feito por ele não seja, porque tudo que ele cria é. Porque tudo que ele faz existe. Do mesmo modo como Deus não faz uma criatura sua que seja absolutamente infinita. Só Deus é infinito por essência. A segunda tese responde: o intelecto tem uma virtude que se estende a infinitas coisas. Aqui está falando agora do intelecto, que não é material. Visto que é uma forma, não imersa numa matéria. O intelecto é imaterial. O intelecto é separado das coisas materiais, como a substância dos anjos. O intelecto se compara à substância dos anjos. É uma potência intelectiva da alma intelectiva, unida ao corpo. Não é ato de nenhum corpo, de nenhum órgão. A terceira tese responde Santo Tomás. A matéria-prima não é atual, mas a matéria-prima é potencial, pode vir a ser. Não existe por si mesma. A matéria é criada. Ela, a matéria-prima, tem mais de concriado que de criado. Mesmo como potencial, a matéria-prima é infinita, mas não absolutamente, mas relativamente. Mas a matéria-prima é potencial, porque sua potencialidade, pode vir a ser, não se estende senão a formas naturais. Matéria-prima não existe por si mesmo na natureza, pois ela, matéria-prima, não é um ser em ato, ela é um ser em potência. Matéria-prima não existe por si mesma, é a parte potencial de um ente, de um ser, que a faz existir. Quem faz existir tudo isso é Deus. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.